Olá, meu nome é Kaique, eu sou formado em História e eu também estudo a Bíblia há tempo suficiente para perceber diversos absurdos que até mesmo alguns estudiosos repetem porque estudam o cristianismo e a Bíblia, mas de maneira totalmente distanciada, cheios de preconceitos, alguns deles parcialmente verdadeiros, mas tem coisas que você só aprende de perto. Eu não escolhi esse tema, mas no trabalho eu sou obrigado a ouvir rádio até me cansar e pegar meu fone de ouvido, e essa semana eu me deparei com a seguinte discussão: cortar o cabelo ou fazer tatuagem é pecado porque está escrito lá em Levítico. Isso não foi dito por crentes, mas é muito repetido também por crentes. Devemos nos preocupar com qualquer frase bíblica fora de contexto? O que é a Bíblia? Foi escrita para quem? Quando? Esse vídeo é para leigos, mas eu tenho certeza que vai servir para você que é cristão. Vou tentar ser o mais breve possível, então mantenha em mente que se trata de um vídeo introdutório. Eu poderia aprofundar a abordagem em todos os tópicos que vou mencionar, mas o vídeo ficaria muito extenso. O que é a Bíblia? Um conjunto de livros. Com certeza você já reparou na semelhança com a palavra biblioteca. E é isso mesmo, um conjunto de livros. E é bom pensar dessa forma, porque muita gente tem a ideia de que a Bíblia é um livro único, em sequência, mas não. Primeiro, você precisa saber que a Bíblia que hoje é conhecida por nós passou por processos de produção muito longos. A Bíblia que hoje nós conhecemos é dividida entre Antigo e Novo Testamentos. O que nós chamamos de Antigo Testamento só é antigo para cristãos, ou para culturas formadas pela visão cristã. E eu já vou explicar esses termos na sequência, mas antes, você precisa saber que o que nós chamamos de Antigo Testamento, essa parte maior da Bíblia, é equivalente à Bíblia hebraica, que os judeus chamam de Taná. E dessa afirmação nós já podemos extrair várias outras. A Bíblia hebraica foi escrita quase toda em hebraico, com alguns trechos em aramaico, e isso antes de Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento ou Bíblia hebraica é o conjunto de livros sagrados dos judeus, dos quais os cristãos se apropriaram. Isso significa que, pelo menos em sua origem, o Antigo Testamento não é um conjunto de livros cristãos. Inclusive, não existe cristão ou igreja no Antigo Testamento. O ser humano Jesus não aparece no Antigo Testamento. E saiba, é um conjunto formado artificialmente. Muitos dos livros foram escritos de maneira independente, em localidades e tempos diversos. A Bíblia que você conhece não está em ordem de escrita, e a ordem dos livros é diferente a depender da religião. Os protestantes adotaram o cânon judaico, ou seja, têm o mesmo conteúdo da Bíblia hebraica, embora em ordem diferente, e os católicos adotaram alguns livros produzidos tardiamente. Por isso existe uma diferença entre as duas Bíblias evangélica e a católica. Antes de passarmos ao Novo Testamento, é importante saber que vários dos 39 livros, que são de diversos gêneros, foram escritos séculos após os acontecimentos neles relatados, inclusive com edições perceptíveis nos textos. Eu vou citar uma evidência clara disso que até estudiosos muito conservadores como Rodrigo Silva reconhecem. Em Gênesis 11:38, os autores estão contando a história de Abraão e mencionam Ur dos Caldeus. Mas os caldeus só se estabelecem em Ur muitos séculos após os acontecimentos narrados em Gênesis, ou seja, é um anacronismo, um comentário inserido tardiamente para facilitar a compreensão do local referido. Essa é a opinião do Rodrigo Silva, porque ele defende a autoria de Moisés, que seria muito antiga, e outros simplesmente apontam para uma redação tardia. Eu não recomendo o Rodrigo Silva, estou apenas citando ele como exemplo, tá? Sobre o conteúdo do Antigo Testamento existem muitas passagens marcantes, inclusive algumas bastante obscuras, mas o que é fundamental, segundo os próprios judeus, é a aliança estabelecida entre Deus e o povo hebreu através de Moisés, no que os judeus chamam de Torá, os 5 primeiros livros. Se você me perguntasse como eu resumiria o Antigo Testamento a partir de Moisés, eu diria que o que é constante é o fracasso do povo hebreu, mais tarde judeu, em cumprir a aliança que continha centenas de mandamentos e preceitos estabelecidos na Torá. Acredite ou não, muitos cristãos que amam o Antigo Testamento não o leem de maneira sequencial, de carreirinha, mas de maneira bastante seletiva, escolhendo passagens que mais agradam e ignorando a maior parte. Muitos nem imaginam que na própria Bíblia hebraica, na maior parte do tempo, o povo de Israel adora outros deuses e não Yahvé. Esse é apenas um brevíssimo resumo do Antigo Testamento ou Bíblia hebraica. No Novo Testamento a situação é bastante diferente. É muito provável que nenhum dos 27 livros foram escritos mais de um século após a morte de Jesus.
Existe disputa entre pesquisadores mais críticos, por exemplo, sobre a segunda epístola de Pedro, mas de qualquer forma, nenhum foi escrito após o segundo século. E há consenso que os evangelhos e as cartas de Paulo são do primeiro século, ou seja, muito próximos dos eventos narrados. E algumas das cartas de Paulo são do início dos anos 50, ou seja, cerca de 20 anos após a morte de Jesus. Já tem vídeo aqui no canal sobre o Jesus histórico, o link está na descrição. Lembrando que a maioria esmagadora das populações antigas era majoritariamente constituída por analfabetos. Suas culturas eram profundamente marcadas pela oralidade, pela fala. Não havia preocupação que hoje nós temos de registrar tudo por escrito. O tema central dos livros do Novo Testamento é Jesus. Daí o termo Novo Testamento, porque os primeiros cristãos que eram judeus, lembrando que Jesus era judeu, embora um judeu bastante diferenciado, entenderam que com o ministério de Jesus houve uma separação entre dois tempos, o tempo da aliança antiga, mediada por Moisés, e a nova aliança a partir de Jesus. Isso está explícito na totalidade das cartas aos Gálatas e Hebreus e é marcante em outros livros também, mas eu vou tratar disso no final do vídeo para responder aquela pergunta do início. E diferente do Antigo Testamento, o Novo foi escrito em grego, que era uma língua bastante difundida em boa parte do Império Romano. Sim, o cristianismo surge dentro do Império Romano, por isso existem soldados e figuras como Pôncio Pilatos nos evangelhos. E se é difícil acompanhar as camadas de redação nos textos da Bíblia hebraica, no Novo Testamento nós podemos afirmar com segurança que os textos originais foram preservados. Como? Porque existem mais de 5.000 cópias de textos do Novo Testamento e elas concordam em praticamente tudo, com pequenas variações de vírgulas e palavras. Lembrando que os textos eram copiados à mão por copistas, então pequenos erros eram inevitáveis, mas os textos foram preservados, embora nós saibamos, por exemplo, que os últimos versículos de Marcos são uma adição. E nós sabemos disso porque essa parte não está nos manuscritos mais antigos, mas aparece em cópias mais tardias, o que não altera o conteúdo. Os autores dos evangelhos, e evangelho significa boa notícia, apresentam principalmente o ministério de Jesus, seus discursos e principais obras. E as cartas ou epístolas são documentos produzidos por lideranças com orientações para diferentes comunidades cristãs espalhadas pelos domínios do Império Romano, inclusive o Apocalipse é isso, sempre tratando do significado da vida de Jesus e como essas comunidades deveriam viver a partir dele. E aqui reside uma diferença muito grande em relação ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa nova aliança entre Deus e a humanidade não é exclusividade do povo judeu, mas é para todas as pessoas e povos. Muitos cristãos cometem um equívoco aqui com boa intenção até. Afirmam que já não vivem mais de acordo com o Antigo Testamento, mas a verdade é que, a menos que sejam judeus que se converteram, eles nunca viveram de acordo com a antiga aliança, porque não-judeus não eram o público-alvo dessa aliança. Existe ainda um equívoco pior nesse assunto, mas eu vou falar dele no final, em uma discussão teológica. Mas antes disso, o que esse brevíssimo resumo nos permite concluir? Várias coisas, mas o mais importante para se entender a Bíblia é assumir sua ignorância decorrente da distância. Vamos pensar um pouco. E se você pudesse ler um texto escrito em português de 1526? Você teria que se esforçar para entender. Agora imagine a dificuldade ao ler textos muito mais antigos e escritos em línguas que não são mais utilizadas hoje, e a partir de visões de mundo muito diferentes das nossas. Nós estamos falando de uma longa história antes da Revolução Industrial, antes de existir ciência, antes do Iluminismo. Para você ter uma ideia, os autores nem sabiam da existência do continente no qual você está. É um mundo muito diferente do nosso. Eu vou dar um exemplo do texto bíblico que a maioria das pessoas nem imagina. Se você ler a Bíblia, vai perceber que alguns números se repetem com um padrão de significados. O 7 é muito conhecido por representar perfeição ou completude, mas um menos conhecido é o 40. Presta atenção. Em Gênesis 6, o dilúvio teria durado 40 dias e 40 noites. E em Êxodo 24:18, nós lemos que Moisés teria passado 40 dias no monte antes de descer com as tábuas da lei. O povo hebreu teria passado 40 anos vagando no deserto e até Jesus, antes de iniciar seu ministério, teria passado 40 dias no deserto em jejum. Qual é o padrão que se observa? Que os autores utilizaram esse número para significar um tempo de transição que antecede uma mudança de trajetória. Nós nos preocupamos com a exatidão das informações, eles se preocupavam mais com o significado.
Os textos foram escritos para ter significado e não para atender às exigências de exatidão de mentes modernas. Outra coisa bastante comum na linguagem dos judeus é o uso da hipérbole, do exagero, para enfatizar algo. Várias vezes no contexto das guerras de invasão de Canaã, é dito que os hebreus exterminaram determinado povo que ali vivia, e na sequência, esse povo reaparece na narrativa como combatente. Na nossa mentalidade, isso é contradição, mas se trata apenas de uma figura de linguagem que é muito comum em todo o Antigo Testamento. São coisas estranhas para nós, mas sem saber disso, sem estudar de fato esses documentos complexos e antigos, você vai acumular diversos mal-entendidos. Lembre-se, a Bíblia que você conhece hoje é uma tradução e não é a única. Existem dezenas de traduções disponíveis no mercado e toda tradução é uma interpretação. Por último, uma discussão mais teológica, mas também histórica. Qual seria a relação entre esses dois conjuntos de livros, esses dois testamentos? Para os judeus religiosos, o Novo Testamento não é relevante. É um conjunto de livros que distorce o judaísmo. Judaísmo e cristianismo são religiões diferentes e os judeus religiosos ainda aguardam o Messias e consideram Jesus um impostor. Mas e para cristãos? Depende. Lembra que eu mencionei um equívoco comum e que existe algo ainda pior? Então, como a humanidade é diversa e complexa, os que se chamam cristãos também são. Por incrível que pareça, existem cristãos que citam mais o Antigo Testamento do que o Novo. Existem diversas igrejas nas quais Jesus é apenas mais um personagem e nem é dos mais importantes. Eu mesmo já fiz parte de uma igreja em que era raro ouvir falar de Jesus. Davi, Gideão e Moisés, Elias eram muito mais mencionados e admirados. Por quê? Porque se tratam de testamentos muito diferentes. No Antigo existem sim promessas de prosperidade de acordo com o mérito, que muita gente busca. No Novo não. Existem diversas advertências sobre o perigo das riquezas e a garantia de aflições. É necessário tomar a sua cruz e perseverar em seguir os passos de Jesus nas condições mais adversas. Jesus e Paulo acabaram suas vidas pobres, presos e assassinados. Então, por isso, muitos cristãos preferem o Antigo Testamento, o que acaba gerando uma religiosidade confusa e contraditória. Mas para os cristãos do Novo Testamento, essa preferência não era uma questão. Eles interpretam o Antigo Testamento como apontando para Jesus, sem retrocesso, já que aquela aliança foi anulada e o próprio Jesus pregou coisas opostas a ela. Vou citar um exemplo, Mateus 5:38 e 39, Jesus diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E o que acontece nessa passagem? Dentro do Sermão da Montanha, Jesus cita não um ditado popular, mas ele cita uma lei do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e ele diz algo diferente, o oposto. Então sim, existe uma ruptura. E por isso o autor de Hebreus não hesita em dizer que aquela aliança foi revogada, se tornou antiquada, e que a nova é superior à antiga, ou seja, permanecer naquela aliança seria se desligar de Jesus, conforme Paulo em Gálatas 5. Então sim, é muito possível e na verdade bastante comum que cristãos distorçam e neguem o Evangelho, e isso desde os tempos de Paulo. As epístolas não são tratados teológicos, mas cartas endereçadas a comunidades específicas para orientá-las a resolverem seus problemas de maneira cristã. Tendo tudo isso em mente, você poderá entender melhor esse mosaico que é a Bíblia. Para alguns, o livro que conta a história da salvação, para outros, apenas um livro religioso com algumas informações históricas. Para muitos, a Bíblia é a própria materialização da divindade, e para outros, uma fonte de justificativas para tirar proveito da fé alheia. Nós estamos em um país em que muita gente diz amar a Bíblia, briga pela Bíblia, mas quase ninguém a lê e muito menos são aqueles que a entendem. Caso você queira aprender mais sobre temas relacionados ao cristianismo, tem vídeos aqui no canal falando sobre a igreja primitiva, tem um podcast sobre reforma protestante, um só sobre Martin Luther King e outros. E eu espero ter contribuído para a sua compreensão. Lembre-se, é só um vídeo introdutório, tá bom? E até a próxima.